Porque o que acontece? Quando a gente tá careca, assim, ó, a luz bate aqui e volta um farol na câmera. Então, aqui, olha só, fica legal. Não, tá ótimo, tá ótimo. É bom que nós estamos num clima descontraído. Aí você falou que tá de boné e eu, às vezes, de pijama aqui do outro lado. É verdade. Mas A nossa intenção é trazer realmente esse tema de uma forma muito leve para vocês, porque o tema em si, quem está passando por essa situação já está sentindo um fardo suficiente, né? Então aqui a gente vai sempre procurar falar de qualquer coisa que a gente tenha que falar com bom humor. E para a exato. gente saber se vocês estão aí, estão nos acompanhando, por favor, dá um feedback para nós, manda um coraçãozinho, fala para nós se o som tá ok, vai nesse triângulozinho aí embaixo, perto dos comentários, e manda para todo mundo que vocês acham que vão se beneficiar desse assunto, tá bom? Exato. E conforme a gente for falando, também vai mandando as dúvidas de vocês, participem aqui com a gente. Exato. E o tema, como você disse, né, a própria palavra, o nome, divórcio é pesado, né? Eu passei por isso há 5 anos e sei o quanto que, né, são situações que a gente, quando casa, não casa pensando em acontecer isso. Mas isso às vezes é inevitável na nossa vida e a gente tem que decidir, tomar essa decisão, fazer essa escolha ou voluntariamente ou involuntariamente, né? Porque às vezes uma pessoa está mais propensa para a escolha e o outro ainda não. Então tem muito sofrimento, tem muita coisa aí no meio disso. Mas nós queríamos falar de uma forma que fosse para vocês visto como não é o fim, é o fim de um relacionamento, mas não é o fim da vida, né? Exatamente. E como fazer com que isso seja um pouco mais leve para os filhos, um pouco mais leve para vocês, para as crianças. Anquis, eu, como estou sempre mais por aqui, queria, antes de começar, que você se apresentasse aí também para a galera, né? Tá bom. É, falando um Bom, pouquinho dos seus trabalhos aí, para a gente poder eu começar. sou eu sou o Anquises, sou também um colaborador do Resiliência Humana, do Resiliência Kids, junto com a Paula. Acabo que os meus trabalhos ficam focados mais nos pais do que nas crianças, mas também sou um colaborador do Resiliência Kids, né? E aí, como trajetória de vida, eu tenho uma primeira formação como economista e depois como psicanalista. Mas essa formação como economista, Paula, foi uma das mais ricas hoje nos meus atendimentos infantis. Porque o meu primeiro trabalho foi numa ONG chamada SEDECA, que é Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E lá eu trabalhei com muita criança em situação de risco social. E isso me trouxe muita experiência, sabe? Apesar de eu trabalhar na área administrativa, isso me trouxe uma experiência rica também. E aí eu fiz psicanálise, mas com a intenção sempre de trabalhar com as constelações sistêmicas, né? Eu tenho para mim que as constelações sistêmicas é a minha especialidade dentro dessa área, né? O trabalho com as relações humanas. E sou coautor do livro Inteligência Sistêmica, né? Esse livro hoje talvez seja no mercado o que fala com mais leveza e mais simplicidade do o que são as constelações, né? E eu gosto muito de falar dele porque, principalmente nessa live, nós temos um capítulo inteiro lá que fala sobre a educação das crianças, sobre o conceito que a gente tem das constelações com as crianças, inclusive dando exemplos de como os professores lidaram com esse assunto que nós estamos falando aqui hoje, né, de divórcio. E ele está disponível na Amazon por R$ 2, sabe? É um Mentira! livro de 200 páginas. Se você for lá agora, durante esse período de quarentena, ele está à disposição por R$ 1,99. Você não vai Que receber legal. ele no papel, mas você vai receber ele no seu celular e você pode ler e se aprofundar com uma linguagem incrível, né? Então, eu recomendo muito aí essa leitura também. Sim, bacana. Muito bom.
E quem vê o Anquises atuando sabe exatamente esse dom aí que ele diz, né? Que é essa facilidade que ele tem aí nas constelações e o trabalho maravilhoso que ele faz. E aí, então, sim, obrigada por estar aqui comigo, dividindo, né, esse tema aí tão difícil como nós havíamos falado. E falar de divórcio, infelizmente, é falar de uma dor, né? Mas uma dor que tem cura, né? Uma dor que a gente precisa buscar ali suprimento, né? E se moldar nessa nova fase da nossa vida e deixar os filhos no lugar que eles devem ficar de filhos, né? E a grande questão, como eu atendo bastante crianças, o que eu percebo, eu quis dizer que muitas vezes os pais, por não encontrar outro meio, outra ferramenta, até porque o divórcio ele acontece não é porque o casal está vivendo maravilhosamente bem, né? São pouquíssimas pessoas que se separam no momento para prevenir algo ruim lá na frente. Normalmente as pessoas vão até o limite, né? Exato. Até o extremo de um relacionamento. E isso interfere já na criança, né? Nós estamos começando agora, viu, gente? Quem escreveu aí que só chegou agora, nós Nós estamos estamos dando início, começando agora. estamos começando agora. Então, esse ponto, né, de que chega o relacionamento para resolver o divórcio, para se separar, muitas vezes ele é muito conflituoso. Então, a criança que ela já está participando disso, você expondo ou não a relação, né, ela já vai sentindo que tem ali um desajuste, um desalinhamento entre os papais, e muitas vezes esse divórcio chega num ponto que, teoricamente, essa criança se sente no papel de ter que fazer uma escolha. Que o papai deixou de amar a mamãe, então pode ser que ele também deixe de me amar, ou que a mamãe deixou de amar o papai, então pode ser que... E essas crianças vêm para mim nesse momento com a sensação de um vazio gigante, de que existiu uma ruptura lá no relacionamento do meu pai e da minha mãe, e eu tô levando a conta disso, eu tô pagando isso, né? E muitas Quando vezes esses muitas vezes ela não chega achando que tem culpados, completa responsabilidade. responsabilidade, se sente culpada, né? Eu já ouvi isso de criança, é porque eu sou muito bagunceira, é porque eu dou muito trabalho pro meu pai, e ele precisa trabalhar, e daí, sabe? E muitas coisas que até os próprios adultos vão dizendo na hora da raiva, na hora que tá ali brigando numa discussão. Então, essas crianças chegam adoecidas e com a sensação de que elas precisam fazer uma escolha, de que não existe mais amor dos papais com ela também. E aí é onde a coisa começa a sair dos trilhos de uma forma devastadora para o coração dessas crianças. Paula, se eu puder complementar aí nesse assunto, eu gostaria de trazer um comportamento da nossa natureza humana. Para a gente evoluir, para a gente permanecer vivo, para a gente não estar metido em nenhum perigo, é da nossa biologia tomar partido das coisas. Quando a gente escuta, por exemplo, uma notícia, imediatamente a gente tem uma ideia se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. É muito sábio da nossa parte quando a gente fala, não sei ainda o que é certo aqui, eu precisaria analisar isso um pouco mais. Né? Então, é da nossa natureza tomar partido. E o que acontece numa separação, assim, eu vi até hoje, né, eu atuo com constelações desde 2014, então estamos falando de 6 anos de atuação e de 7 anos de estudo. Nesse tempo todo, eu só vi uma separação acontecer que não fosse por um conflito. Simplesmente naquele casal eles foram tomando rumos diferentes na vida. E se você prestar atenção, ainda assim é um conflito. É um conflito de destinos, né? Mas não era um conflito entre eles brigando. Então, a separação ela acontece porque o casal está divergindo de alguma maneira, em alguma ideia, em alguma situação ou em muitas situações. Só que eu trouxe aqui para vocês, eu queria mostrar isso de uma outra maneira, tá? Então,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Acho que eu Sempre me surpreende, viu, gente? vou ter que virar a câmera de uma outra maneira. E vocês vão entrar um pouco aqui dentro de casa junto comigo. Olha, o casal é isso aqui, ó. Eu tenho aqui um papai e eu tenho aqui uma mamãe. O casal, quando o marido e a mulher decidem, eles conseguem se separar. Vai cada um para um lado. Mas não é a verdade com a criança, porque a criança, ela é um pouquinho desse café e um pouquinho desse leite. E agora, como é que você separa o pai e a mãe daqui? Impossível? Impossível, né? Não É existe uma maneira, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se você expor os seus filhos a uma situação em que ele tenha que tomar partido, e isso não precisa acontecer simplesmente você falando mal do seu companheiro, do seu ex-companheiro ou ex-companheiro. De deixar a criança viver determinadas situações. O que acontece é o seguinte: a parte do pai ou da mãe que existe aqui, que essa criança não é capaz de tirar fora, nessa parte o seu filho se sente rejeitado por você. E aí o que acontece é que a criança acaba adquirindo esses mecanismos que a Paula falou. Ela chega no consultório, ela achando que tem culpa. E ela acaba sentindo que ela é um estorvo na sua vida a partir desse momento para sempre. Né? Então, para administrar essa consciência que pesa, a criança vai adquirindo vários mecanismos. Né? Primeiro ela se sente culpada, depois ela se sente responsável. São coisas diferentes, tá? A culpa normalmente é acompanhada de um autoflagelo ou de uma revolta. Quando ela se sente responsável, então, normalmente é naquele período de adolescência, quando ela chega querendo transformar a vida de todo mundo, porque aí ela tomando a responsabilidade para si, ela quer fazer alguma coisa a respeito daquilo. Depois ela vai para uma fase de revolta,